Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a esse lugar separado pelo Senhor, para que a sua poderosa e gloriosa, majestosa, única palavra seja pregada neste lugar, para que nós venhamos estar nos rendendo a ela. Amém, irmãos? Ela é digna de toda a nossa reverência. Essa palavra que nós ouvimos, ela vem para trazer tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo. E de nada, se nós nos apegarmos a ela com amor, nós não teremos falta. Porque ela preenche todo e qualquer vazio. Qualquer situação, qualquer coisa que você esteja vivendo, que você não encontre um jeito, uma solução, uma forma de resolver, a palavra de Deus, ela nos traz a resposta e ela nos traz a solução. Meditando sobre a palavra de Deus, eu comecei a refletir sobre tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida, sobre tantas coisas que eu já pude usufruir e que eu tenho usufruído dessa presença. Que, irmãos, quando eu não tinha ninguém para me acolher, nunca houve nada na minha vida que me acolhesse de tal forma, que me abraçasse de tal forma, que cuidasse de mim de tal forma, que me protegesse de tal forma como a palavra de Deus. Ela é toda a segurança. Se você precisa de segurança na sua vida, entenda. Existem muitas pessoas com expectativas com direções erradas. Existem pessoas que direcionam as suas expectativas e veem aquele grande sonho como uma segurança. Mas, na verdade, não existe nada, por mais bonito, por maior e por mais forte, por mais belo que seja, que você deseje que seja tão poderoso o quanto a palavra de Deus, ela é poderosa para as nossas vidas. Então, eu escrevendo um pouco sobre as coisas que o Espírito de Deus foi ministrando ao meu coração, desde a segunda-feira, que eu já vinha meditando sobre algumas verdades da palavra de Deus, porque quando a gente termina de ministrar aos domingos, na segunda a gente já começa a ver algo para o próximo domingo e muitas das vezes na segunda-feira o Espírito Santo ele já começa a ministrar coisas que elas serão ministradas no domingo seguinte, e foi exatamente isso que aconteceu durante essa semana. Na segunda-feira, o Espírito Santo ele já começou a ministrar ao meu coração o que seria ministrado nessa noite. Então, a direção de Deus para nós nessa noite, que eu quero que você compreenda, que fique, eu desejo de todo o meu coração, irmãos, eu sei que não sou eu, mas é o Espírito de Deus que fala aos nossos corações. E é o Espírito Santo que ministra, que leva ao seu coração de forma que eu não posso. Eu sou a ministra, nós ministramos a poderosa palavra de Deus, mas o que o Espírito Santo faz, somente Ele pode fazer, porque Ele vai tocar de forma muito específica cada coração presente nesse lugar, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu coloquei aqui o poder da verdade. E é esse poder, graças a Deus, que nós estamos firmados nele. Você está aqui porque você acredita no poder da verdade. Você acredita no poder da palavra, no poder daquilo que somente Deus pode fazer. Todos nós estamos aqui e essa é a razão principal. Nós estamos aqui porque nós cremos no Senhor de todo o nosso coração. Amém? E essa verdade, irmãos, nós já conhecemos a quem essa verdade ela está inserida. Na verdade, Jesus Cristo, ele é a personificação dessa verdade. Quando se ouve a palavra verdade, nós estamos nos referindo a Jesus. Quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus ou a palavra de Deus, nós estamos falando de Jesus.
A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele deixou algo escrito, e aí, isso aqui é importante para que você não esqueça que não existe um outro caminho, mas também Jesus disse, no livro de João, Evangelho 14, verso 6 diz, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, você percebe que não está no plural, está no singular, e eu sou a verdade. Então, Jesus ele disse, olha, existem verdades, mas a única verdade absoluta é Cristo. Não existe uma outra verdade que possa substituí-lo. Então ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Que é que quando nós estamos em Jesus, ele disse, olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão na verdade, e aqueles que estão em Cristo receberam a vida. Aí você diz, mas a que vida? Essa vida aqui, essa vida que eu estou vivendo agora, que eu estou respirando, vivo nesse mundo, não. Aqui está se tratando da vida que você vai viver eternamente em Cristo. Então Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. E sobre essa verdade, é o que Jesus, ele quer tratar conosco, com os seus filhos nessa noite, com todos nós, no que diz respeito à sua verdade para as nossas vidas, ela não se questiona. Ela é uma verdade completa. Jesus ele não nos deu uma verdade de pedaço, uma verdade questionável, uma verdade que talvez possa ser. Não, essa verdade ela é absoluta. E é essa verdade que nós estamos fundados. E é sobre essa verdade, irmãos, que nós respiramos, que nós vivemos sobre essa terra. E é nela, que é em Cristo, que nós confiamos. E como filhos de Deus, amando e crendo na verdade que é Jesus, nós precisamos nessa vida fazer escolhas. Nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. E Jesus, ele disse, lá no livro de João, capítulo 15, verso 7, Jesus diz, olha, a primeira condição é se vós estiverdes em mim. Ele diz, olha, se você estiver em mim, quem aqui está em Cristo? Ele disse, olha, se você estiver em mim, Jesus disse, se você estiver em mim, na verdade. Aí ele dizia, a minha verdade, que é a minha palavra, estiver em vós. Então, aqui Jesus diz, ele diz duas condições. Ele diz, olha, vocês precisam estar em mim e as minhas palavras precisam estar em vós. Se vocês estiverem praticando exatamente assim como está no versículo, está em Cristo e as suas palavras estiverem em vós. Aí Jesus disse, olha, sobre essas duas condições, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vocês receberão. Diz tudo o que vocês precisarem. Mas quando diz tudo o que vocês precisarem, Jesus, irmãos, ele nunca vai nos dar algo que ele sabe que vai nos machucar mais na frente. Já falei em um outro momento sobre a vontade permissiva de Deus, que é quando você quer muito algo que não é o melhor para a sua vida, e Deus, ele não dá, mas ele permite. Porque ele sabe que mais adiante não será o melhor para a nossa vida. Irmãos, Deus, ele sempre saberá mais que todo o mundo junto. O homem, por mais sábio, por mais intelectual que ele seja, por mais que ele seja um gênio, no que quer que seja, ele nunca chegará no rastro do saber do Senhor. Daquilo que Deus sabe, principalmente no que diz respeito aos seus filhos. Todos os pais aqui, todos vocês têm um compromisso.
Vocês já nasceram com esse compromisso no coração. De que ao ter filhos, vocês darão o melhor. Estou errada? Então, se vocês têm um filho, quem aqui tem um filho e deseja o mal para ele? Nenhum. Porque todos os pais, todas as mães desejam o melhor para os seus filhos. Deus, ele não é diferente. Então, o que acontece? Jesus disse, olha, João 8,32, ele diz, e vocês conhecerão a verdade. Jesus disse, olha, vocês conhecerão a minha palavra, vocês conhecerão a mim, e essa verdade vos libertará. Sabe, eu costumo dizer, eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. Nós vamos ver algumas coisas aqui nos primeiros 2 capítulos de Efésios. Você que tem pouco tempo que aceitou Jesus, eu quero lhe dizer algo extraordinário. Existe uma carta de Cristo para você, especificamente para todos nós, mas eu quero me referir aos novos convertidos. Se você quer saber quem você é em Cristo, você precisa ler o livro de Efésios, capítulo 1 e 2. Aqui você vai encontrar quem você é agora. A palavra de Deus diz, no capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 1, diz que, eu vou ler na Bíblia Viva, vai ser projetada aqui na revista Corrigida e Fiel. Você pode escolher seu celular, caso você queira ler. Mas esse texto eu quero ler aqui nessa versão da Bíblia Viva, que diz, antigamente vocês estavam mortos, espiritualmente. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. E por essa razão, por não compreenderem Deus, vocês seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecados, e eram obedientes à ordem desse mundo. Mas você pode dizer antigamente. Diga com alegria, no passado. Diga de novo, no passado. Hoje nós não andamos mais com a multidão. Nós já não vivemos como escravos do diabo, do pecado. Nós não somos mais Maria, vai com as outras. Sabemos quem somos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aí diz, cheios de pecado, e eram obedientes às ordens deste mundo, e também obedecia ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Então, aqui está se referindo àqueles que não vivem em obediência a Deus. Aqui descreve, no livro de Efésios, capítulo 2, o curso que está seguindo aqueles que não obedecem ao Senhor. Mas, quanto aos filhos de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus, que nascemos nele, hoje nós temos a natureza, nós somos herdeiros, nós temos a comunhão com o Senhor, nós aprendemos a nos relacionarmos com Deus. E por essa razão nós entendemos que a verdade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Você pode dizer, a verdade do Senhor é o melhor para a minha vida. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. Quanto mais nós aprendermos, mais nos achegaremos a Deus. E mais distante fica a vida que levávamos antes, com os procedimentos que nós tínhamos antes. Mais longe eles estarão ficando, porque há uma verdade poderosa que nos conduz, que é Cristo Jesus.
A dificuldade que muitos encontram é que, mais uma vez eu repito, você que ainda não teve a oportunidade como novo convertido, você tem 3 anos, 2 anos, 1 ano, eu recomendo a leitura desses 2 capítulos para você essa semana, o livro de Efésios, capítulo 1 e 2, para que você entenda o que aconteceu na sua vida, como as coisas aconteciam. E também prestar atenção no capítulo 2, verso 4, que diz: Deus ele é tão misericordioso, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Então, a Bíblia deixa muito evidente que nós não temos mais dúvidas de quem realmente agora, hoje, nós somos. Filhos de Deus. Não existe um erro na obra da redenção. Não existe uma falha. Ao aceitarmos a Cristo, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos. A obra da redenção foi perfeita e foi completa. E todos hoje somos filhos, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A rica misericórdia de Deus alcançou a cada um de nós. E como filhos de Deus, irmãos, hoje nós temos o privilégio de vivermos a verdade da sua palavra. A verdade que está exposta para nós, irmãos, na nossa casa. Se você tem Bíblia no tablet, celular, no papel, você hoje tem a oportunidade de ouvir Bíblia em áudio também. Então você pode encontrar a palavra de Deus de forma que você não tem como não ouvir, como não ler. Uma das coisas que nós também fazemos muito nesse lugar é estarmos pregando, irmãos, a verdade, a palavra de Deus. A palavra que nós não podemos apenas, como disse Tiago, se não me engano, 1:22, se eu estiver errada, me perdoe. O livro de Tiago 1:22 diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, ser apenas ouvintes, existem algumas pessoas que já estão na verdade e que elas se encontram apenas ouvindo. Às vezes eu me pergunto, se elas estão apenas ouvindo, será que é porque elas não estão entendendo? Ou será que é porque é uma escolha? Eu fico a pensar sobre isso, sobre essa verdade que é ministrada para os filhos. Sabe, irmãos, você chegou aqui, imagina uma mesa espiritual e o pão está sobre a mesa e você veio se alimentar espiritualmente. A mesa está posta. E todos os cultos têm pão na mesa. A palavra de Deus está sendo ministrada nesse lugar. A verdade de Deus é ministrada. E como libertos, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, estamos ouvindo, entendendo ou estamos apenas ouvindo? Porque se estamos apenas ouvindo, o que está acontecendo? Nós estamos tomando as nossas decisões, ainda que vindo para um lugar de fartura, ainda que estando em um lugar de fartura, eu espero que você esteja prestando atenção no que Deus está lhe dizendo, ainda que você esteja em um lugar de fartura, com uma mesa posta, onde tem tudo que você precisa e nada falta, mas o que é lamentável é que às vezes eu vejo que ou é uma questão de não estarem compreendendo a verdade de Jesus, porque quanto menos conhecimento, menos compreensão sobre essas verdades, ou é uma escolha. E se
uma dessas coisas estiverem acontecendo, se for por falta de entendimento, eu aconselho você a pedir a Deus para que você leia as Escrituras e que o Espírito Santo te ajude a entender as verdades da palavra. E se for uma opção por estar ouvindo e apenas ouvindo, porque pode acontecer de alguém, por estar tanto tempo na igreja, comece a se acostumar com o banquete, com a mesa posta, com tantas coisas sendo postas na mesa, tantas opções, tanta fartura, onde Deus apresenta para os seus filhos, e aí já não tem tanto interesse. Por quê? Porque aceitou a Cristo como Salvador, mas não consegue ter fé na sua própria fé. Acredita na fé dos ministros, acredita na fé do pastor, acredita na fé dos diáconos, mas tem a verdade exposta, tem a verdade em mãos na Bíblia, mas acredita mais na fé dos outros do que na sua própria fé. Sendo que a cada um de nós Deus deu a capacidade de chamarmos as coisas à existência e elas passarem a existir pela fé. A todos nós. Não foi só alguns crentes. Deus não fez um processo seletivo no meio do seu povo para escolher quem vai andar pela fé. Não. Todos nós recebemos uma medida de fé para vivermos uma vida vitoriosa como filhos de Deus, que somos abençoados em todas as coisas, que já somos abençoados. Então, o que acontece? Por optar, por não estar se apegando ao poderoso milagre que a palavra promove nas nossas vidas, começa a pegar a verdade da palavra de Deus. Eu vou te explicar isso aqui. Então, pega a palavra, escuta as verdades da palavra de Deus, que são preciosas, santas e poderosas para abençoar a nossa vida todos os dias. E pega essa verdade e é como se faz uma separação. Então, 50% eu deixo Deus participar da minha vida. Mas 50% eu opto por fazer as minhas próprias escolhas. Esses 50%, eles podem ter uma contribuição significativa de falta de conhecimento. Irmãos, hoje nós temos a palavra. Nós temos as Escrituras Sagradas, que traz tudo aquilo que nós precisamos. Mas aí como que acontece? Como que acontece? 50% você fica tentando chegar a uma conclusão do que pode estar acontecendo. Por que às vezes você olha e você vê pessoas aonde, irmãos, a palavra de Deus é para recebermos ela 100%, sem faltar nada. Mas se você não obedece, se você não observa as Escrituras, se você não entende o poder que ela tem sobre as nossas escolhas para fazermos escolhas certas, guiadas pelo Espírito de Deus, aí nós estaremos vivendo uma verdade. Eu até coloquei aqui. Não existe ninguém nessa terra que tenha poder de mudar a verdade de Deus. E muitas vezes nós queremos estar criando uma verdade que está fora da verdade de Deus. E como assim? Que verdade é essa que nós encontramos, nós nos deparamos, sendo que nós estamos na igreja, nós somos filhos de Deus, nós amamos a Deus. E por que muitas vezes existe 50% da verdade de Deus sendo desenvolvida nas nossas vidas, mas os outros 50% Deus não consegue ter acesso? Sabe, irmãos, eu estou falando isso para vocês porque eu vivi isso. Eu vivi isso.
Talvez você veja a irmã Sandrinha aqui pregando e você não acredita no que você vai ouvir agora. Mas chegou um tempo em que eu vivi uma situação e eu sempre tive certeza. Porque eu sempre coloquei meu coração derramado diante de Deus. Eu sempre disse: Deus, eu não tenho ninguém. Eu não tenho para onde ir. Minha oração sempre foi essa, desde que eu aceitei Jesus. Eu só tenho a Ti, Senhor. Tenho a Ti em todos os momentos da minha vida. O meu coração é Teu para sempre. E por ter feito essa oração a Deus, chegou um momento que eu queria 50% da verdade sendo minha. Eu não queria mais 100% da verdade de Jesus, o meu irmão, o meu Salvador, o amor da minha vida. Eu queria negociar. Jesus, faz o seguinte, você fica com 50%, me protege, não me deixe morrer. E daqui para cá, deixa eu ficar aqui, eu quero ver o que é que eu vou fazer aqui. Irmãos, e quando eu decidi ficar com esses 50%, que eu pedi para Jesus ficar aqui um pouquinho e deixar que eu seguisse aqui fazendo do meu jeito, eu quase morro. Eu fiz tudo errado. Eu segui conselhos errados. Eu ouvi pessoas erradas. Eu namorei com alguém errado. Muito errado. Mas foi no dia que eu disse: Jesus, 50%, deixa que eu... Agora, pode deixar que eu cresci, Jesus. Agora eu sei como é que faz as coisas. Um dia eu me vi em uma casa sozinha, com vontade de morrer. Mas por que isso aconteceu comigo? Sabe, irmãos, eu vivo sem a minha mãe desde 7 anos de idade. A gente sofreu rejeição dos parentes, eu e os meus irmãos. Eu não digo isso para você ficar com pena de mim. Amém? Porque eu e Deus, a gente já teve longas conversas sobre isso, e Ele disse: eu sei que você já sabe viver assim. E nunca tive pessoas que eu pudesse confidenciar tantas coisas, porque quando eu via, estava confidenciando com outros, e aí eu perdi a confiança, e era aquela coisa. Então, sempre foi muito eu e Deus, o meu maior amigo, o meu tudo, o meu confidente, aquele que eu choro, aquele que eu digo tudo, aquele que eu derramo meu coração, aquele que eu me espalho, aquele que eu brigo diante dele, aquele que eu amo, aquele que eu quero na minha vida eternamente. Deus me deu um marido, mas marido não substitui o que Deus é. Nunca ninguém terá o lugar que pertence a Deus. Sabe, eu estava lá na rádio e me veio uma frase que eu vi em um livro. E essa frase, não sei se eu anotei ela aqui, que diz o seguinte: no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Talvez você ouça essa frase e diz: clichê. Já ouvi coisa de caminhão, vi nas paredes, vi no outdoor, não sei aonde. No coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E aí eu peguei essa frase e comecei a pensar sobre ela. Por que é do tamanho de Deus? Porque só Deus pode preencher aonde dói. Só Deus pode nos livrar daquilo que o inimigo das nossas almas muitas vezes vem para nos destruir. Faz doer ao ponto de gemermos. E Deus diz: eu estou aqui e nunca vou faltar. Sabe, irmãos,
Irmãos, e quando eu decidi essa verdade, que essa verdade ficou 50% comigo, eu estava me achando coitada. Uma vez eu estava em um lugar, à beira de um lugar muito bonito, e eu comecei a olhar, e veio em mim uma solidão. Aquela solidão que parecia que eu ia morrer. E eu estava sozinha. Eu não vim hoje mexer com a sua alma. Não. Eu quero que você compreenda que viver em desobediência é fracasso na certa. E aí, quando eu comecei a viver esse pequeno trajeto da minha vida, um dia eu chorando em casa, eu já morava só, e eu senti um anjo do meu lado. Eu não vi, mas eu senti uma presença do meu lado dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Fica tranquila. Eu estou aqui. Então, mesmo eu tendo tomado decisões erradas, Deus não me desamparou. E Ele não me abandonou. Ele não me deixou sozinha. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que, por eu ter feito aquela escolha, eu precisei pagar um preço. Sabe, irmãos? E é isso que eu, com certeza o pastor Marcos, que é o pastor dessa igreja, nós, povo de Deus que congrega neste lugar, todos nós que ministramos nesse lugar, nós não desejamos que os filhos de Deus vivam sem compreender as verdades e entendendo os enganos do diabo, porque Satanás está nesse mundo enganando. E entendendo os enganos do diabo como se fossem verdades. Porque não é. Tudo que se desvia das verdades de Cristo para nós é um engano. E nós vamos sofrer. E nós vamos pagar o preço por isso. Aí você diz: irmã, que palavra dura. Eu não estou aqui, irmãos, querendo trazer palavra de condenação, porque você é filho, amado e querido do Senhor. Eu quero que você seja vacinado nessa noite. Ainda que queira fazer algo sobre a sua própria verdade, sem a verdade de Deus, não vai funcionar. E pode até funcionar, mas não é o que Deus tem para a nossa vida. Existe um perigo muito grande na meia-verdade. A meia-verdade é: não, eu posso dar um jeitinho. Não, mas isso aqui, essa mentirinha, ela é tão pequena, é tão insignificante, nada demais. Não, mas essa situação aqui eu posso resolver. Irmãos, não adianta nós querermos fazer algo sem Deus 100% envolvido. Não adianta. Vamos ter problema. Praticarmos a meia-verdade é como entrarmos em um barco furado. Porque é aquela coisa, você está na igreja, mas diz: não, mas beber um negocinho aqui, ninguém nem está vendo. Não. Aí você começa do início. Começa daquela coisa que ninguém está vendo, só Deus está vendo, mas Deus perdoa. E sobre essas decisões é que percebe-se que pessoas vivem um cristianismo há anos. Há anos. Você olha e vive do mesmo jeito, tomando as mesmas atitudes, e você percebe que aquela pessoa lida com aquilo como se fosse normal. Mas, irmãos, estarmos em desobediência a Deus nunca será normal, nem hoje e nem nunca. Desobediência a Deus não é normal. Não é normal. Porque vai doer.
Ninguém, nenhum de nós, irmãos, queremos viver dores, tristezas, solidão, medo, angústia. Nenhum de nós. Mas o que explica cristãos estarem angustiados? O que explica um cristão hoje que poderia estar aqui e não está? Está onde? O que poderia ser melhor? Qual o lugar que pode ser melhor para se estar, a não ser na igreja? Experimentando o banquete servido por Deus. O que leva essa pessoa? Quais os motivos? Eu sei que tem pessoas que têm seus motivos. Talvez hoje não está muito bem de saúde, passou por algum procedimento, alguma coisa precisou ser feita. Mas quantos estão vivendo apenas 50% da vontade, da verdade de Cristo e optando pelo restante? Por quê? Porque deseja coisas aonde Deus reprova. Pede coisas a Deus para o seu bel prazer. Mas se esquece de que existem coisas, irmãos, que você pode até querer e você pode até ter, mas se Deus reprova, não será o melhor para você. Se Deus reprova, você pode chorar, você pode fazer o que você quiser, achando que aquela sua escolha é a melhor escolha, mas se Deus reprova, não adianta. Não adianta. E aí é onde entra. Pessoas se questionam do porquê algumas coisas estão demorando a acontecer. Mas, se olharmos para a palavra de João 15, verso 7, Jesus disse: as minhas palavras, se vós estiverdes em mim. A pessoa pode até estar em Cristo, mas as palavras de Cristo não estão nela. Porque não está ouvindo. Porque está se acostumando com um banquete. Porque se fosse pastor Marcos que estivesse aqui hoje, eu ia para o culto. Mas a irmã Sandrinha não vou não. Porque se na quinta fosse fulano, eu ia. Mas como é fulano, eu não vou. Não gosto. Não prega do jeito que eu gosto. E aí vamos, 50% vai andando. Mas sem rumo. Porque, irmãos, quando tem alguém aqui no púlpito, eu quero lhe dizer de todo meu coração que você precisa ouvir as instruções. Não é estar olhando para quem está aqui em cima. Porque eu digo até a você, pode olhar para a minha vida. Assim como disse o apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo isso para que você ignore a minha pessoa. Eu estou dizendo isso para que você ouça a palavra de Deus. Que é o que você veio fazer aqui nessa noite. Sabe, irmãos, Deus sabe mais do que todos nós. Deus sabe mais do que todos nós. Sabe que a missão do diabo é nos fazer pensar em coisas que não são verdadeiras. Eu quero contar um testemunho para vocês. Para que vocês entendam tudo que eu trouxe nessa noite, para que vocês entendam o que Deus está querendo falar conosco. Esses dias eu estou estudando um pouco mais sobre família e eu encontrei vários testemunhos sobre famílias. E eu trouxe aqui um testemunho para nós, que é de uma mulher. Ela era casada, tinha os seus filhos, e aos 55 anos, o seu marido morreu. Kenneth Hagin, ele descreve essa mulher como uma mulher muito espiritual. Essa mulher, ele disse, olha, se eu pegasse 5 ministros juntos, ela era mais espiritual do que esses 5 ministros tudinho. Então ela tinha os dons, ela tinha talentos. Na igreja ela era um pipoco. Uma mulher cheia do Espírito. Casada, seu marido aceitou Jesus. Só que chegou um certo dia, o marido dela morreu. Aí é onde entra
você vai entender agora, que por mais espirituais que nós sejamos, mas irmãos, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem nos apegar a essas verdades, que é quem realmente nos direciona, sem nos apegarmos ao Espírito, se não formos cheios dele, com a responsabilidade de estarmos comprometidos com aquilo que nós estamos ouvindo, nós podemos ser levados por coisas que podem nos tirar da vida consagrada e santa que nós temos diante de Deus. E o que aconteceu com essa mulher? Ela conheceu um irmão de uma outra igreja. E aí ela se interessou por esse irmão. Só que os seus filhos não concordaram com aquele relacionamento. E ela disse o seguinte, presta atenção. Ela disse o seguinte, não, pode deixar, espiritual, né? Uma mulher espiritual, cheia da unção, tinha dons e talentos. Não, tá tudo bem, deixa. Não, pode deixar. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar por essa causa. Só que nessa causa, Deus já tinha dito não. Aí ela veio com seus 50%. Deixando Deus para cá e disse, Deus, não, pera. Sabe, irmãos, você pode jejuar até morrer. Se Deus disse não, é não. Eu fui forte, mas é porque hoje o Espírito de Deus me trouxe para trazer segurança para aqueles que estão brincando com a verdade. Ela disse, não, vou deixar, eu vou jejuar, Deus vai falar comigo. É aí onde eu digo, crente querendo saber mais do que Deus, é um perigo, é grave. Ela era espiritual, foi jejuar. E os filhos, não, esse homem não tem uma boa conduta, esse homem está na igreja, mas ele não é cristão. E ela continuou jejuando. E foi para frente, e jejuando. E o que foi que ela fez? Casou com ele, contra a vontade dos filhos, e foi morar em uma outra cidade. O pastor já sabia que não era de Deus aquele casamento. Certo dia que Nifega mudou para aquela cidade novamente, Deus mandou ele para lá, e a filha dela foi ajudar eles na mudança. Quando ela chegou lá, ele disse, cadê tua mãe? Ele está casada, casou com aquela pessoa, só que ela está sofrendo tanto. Aí ele disse que passou-se esse dia, na mesma semana eles estavam passando numa rua, se não me engano foi assim. E ele viu uma mulher andando, e aquela mulher parecia com a mãe daquela moça. Aquela mulher estava indo na direção da casa pastoral. E quando eles se encontraram com aquela mulher, ela estava com o olho marcado, roxo, com o nariz machucado e chorando muito. Porque ela disse que aquele homem com quem ela tinha se casado tinha batido nela. Chegou bêbado em casa e agrediu ela fisicamente. E aí ela já tinha separado e estava lá angustiada e desesperada. Ela jejuou, não foi? Sabe, irmãos, se Deus diz que não é da vontade dele, não é jejum que vai fazer as coisas mudarem. O diabo, ele trabalha fortemente no engano para desviar os escolhidos. Mas você é filho, protegido, nascido de Deus. Jesus disse, olha, aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Jesus não quer nos ver nos prantos, na dor, na angústia, na tristeza, no desespero. Ele nos chamou para vivermos bem, para vivermos uma vida abençoada, para vivermos uma vida feliz, cheia de saúde, amando ao Senhor, cumprindo a vontade de Deus na nossa vida nessa terra, cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou, reconciliando o mundo com Deus e vivendo bem.
A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos tudo o que pedirmos a Ele. Irmãos, eu gostaria de hoje estar pregando uma palavra com muita alegria. Eu estou feliz, estou bem, mas o meu coração aqui, lamento por pessoas que proclamam a Cristo, por dizerem que são cristãs, mas não querem viver 100% da verdade. Querem fazer as suas escolhas e querem viver uma vida cristã abençoada. Irmãos, sem Deus, as nossas escolhas não serão sábias. Sem Deus, nós estaremos errando. Então não tente jejuar por aquilo que Deus está dizendo, não. Não insista. Porque você pode até ter, mas há um preço a se pagar. Efésios 1, a partir do 6, diz: agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando todos os nossos pecados. Você acha que a quem Deus redimiu, a quem Deus perdoou, a quem Deus purificou, Deus quer viver chorando e sofrendo, triste, na angústia, perdido? Não. Aí diz, Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, reunirá tudo o que existe no céu e na terra e debaixo da terra, da autoridade de Cristo. Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. O propósito de Deus era nisso, que louvássemos a Deus e dêssemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Eu peço a você, de todo o meu coração, entregue a sua vida completa a Deus. Deus, Ele não quer só a nossa metade. Ele nos quer por inteiro. Ele nos quer completo. Você que talvez entendeu algumas coisas e outras não. Você que é novo convertido. Você está em Cristo. Há uma nova vida proposta para você. E você a recebeu na sua vida. E o que Deus tem para você é muito maior e é muito melhor do que o que você, em algum dia em sua vida, já imaginou. E vocês, filhos de Deus, não importa o que aconteça, eu vou repetir, não importa o que aconteça, não
desista do que Deus tem para a sua vida. Não abra mão de viver o melhor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corações sendo tocados por tua palavra. Os teus filhos desejosos, Pai, de viverem a totalidade daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. De confiar em Ti. Confiarmos no Senhor, como disse o salmista, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Eu oro, Pai, para que eles não se percam, para que decisões erradas não sigam adiante. Espírito Santo, ajuda os teus filhos e as tuas filhas. Ajuda pais que não estão sabendo como fazer e o que fazer. Ajuda mães que já não sabem o que fazer. Ajuda homens de Deus que estão nesse lugar sem saber como escolher, o que escolher. A tua palavra diz, Senhor, que o Espírito de Deus nos guia em todas as coisas. Oh, Deus querido e poderoso, aqui estamos como os teus filhos. Queremos sim viver 100% daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.